Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu, e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um vídeo do Graça em Flor. Será que uma história tão pesada, tão tensa e tão escura como a história de Davi e Batseba pode ter alguma conexão com a história de Jesus e o nascimento de Cristo? É isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo do Conversando com as Moças. A gente vê aqui em 2 Samuel capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Eu nunca tinha reparado isso, até o meu pastor contar isso na semana passada. Aqui a gente já vê o primeiro passo do pecado de Davi. A gente pensa que o pecado de Davi começou quando ele viu Batseba e desejou ela, mas na verdade o pecado de Davi começou aqui. A própria Bíblia ela é clara em dizer na primavera, na época que os reis saíam para a guerra. E aí diz: mas Davi enviou Joabe, né, enviou o exército e ficou lá no palácio dele. Davi permaneceu em Jerusalém. E eu acho interessante de notar como o pecado nos encontra com muito mais facilidade quando a gente escolhe o conforto ao invés de escolher fazer o que Deus mandou a gente fazer. Isso pode ser tanto coisas pequenas como você deveria estar fazendo algo útil da sua vida, algo que tem um valor eterno, mas você está assistindo alguma coisa na TV e acaba clicando e vendo coisas que não deveria ver. Como coisas grandes e grandes decisões que Deus diz: saia da zona de conforto, vai e faça coisas difíceis por amor do meu nome, para que o meu nome seja glorificado no mundo. E a gente escolheu ficar na nossa zona de conforto porque era muito mais fácil. Então a gente vê que o primeiro passo de Davi, o primeiro erro de Davi, foi escolher o conforto ao invés de escolher o que era certo. Aí a gente vê que o próximo passo de Davi é ver Batseba tomando banho e ele tem pensamentos pecaminosos, pensamentos de luxúria em relação a ela. Eu acho que a lição prática pra gente aqui é: se Davi tivesse confessado, se Davi tivesse reconhecido o pecado logo ali, talvez se ele não estivesse nessa zona de conforto, ele teria tido um coração mais aberto à voz do Espírito de saber que aquilo era pecaminoso e ele teria confessado isso ao Senhor. A gente vê Davi confessando o pecado tantas vezes nos Salmos. E ao invés de confessá-lo e quebrar esse ciclo bem ali, Davi, infelizmente, continua o ciclo de pecados. E aí, pra mim, isso é uma grande lição no sentido de que quantas vezes a gente tem um pecado, aí a gente escolhe esconder isso de Deus, esconder das pessoas. É claro como é uma bola de neve, é claro como o pecado que começa como algo relativamente pequeno vai virando coisas grandes e nos leva a lugares em que nós nunca imaginamos estar e nos custa muito mais do que a gente jamais pensou. O que eu tenho aprendido na minha vida é que aquele versículo que diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia, é uma promessa maravilhosa. Quanto mais a gente esconde o pecado e quanto mais a gente escolhe não confessá-lo a Deus e às pessoas que precisam ser confessado, mais a gente fica surdo e mais o nosso coração fica endurecido à voz do Espírito. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente está tão calejado com aquele pecado, a gente está escondendo ele há tanto tempo, que a gente nem mais percebe a gravidade daquilo que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que quando Davi teve aquele pensamento pecaminoso, lá no começo, Davi nunca imaginou que o endurecimento de um pecado não confesso levaria pouco a pouco ao homicídio de um servo leal e de alguém que eu creio era até talvez um amigo pessoal de Davi. O final do capítulo 11 é algo tão profundo, tão assustador, que diz: apesar de Davi achar que estava tudo bem, o que Davi fez desagradou ao Senhor. E a partir dali as consequências começam a vir. E eu quero te encorajar, qualquer que seja o nível que você esteja no seu pecado, qualquer que seja a profundidade que você está agora, confesse. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O Senhor vai estender a mão dele para o fundo do seu poço e ele vai te tirar daí. Mas não seja arrogante o suficiente para continuar vivendo no pecado, como Davi fez, achando que Deus não está vendo. Eu sempre pensei que a Bíblia chamava Davi de um homem segundo o coração de Deus por causa de todas as vitórias que ele teve, por causa de todas as coisas certas que ele fez. Mas eu penso que aquilo que realmente definiu Davi como um homem segundo o coração de Deus se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Depois que Natã veio, o profeta Natã disse a Davi: você é esse homem dessa ilustração que roubou a cordeirinha daquele que só tinha uma. Quando Natã expôs tudo isso a Davi, a reação dele é aquilo que eu creio
fez dele um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 diz: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi humildemente reconheceu, demorou, mas ali ele reconheceu que de fato aquilo que ele fez era um pecado e era um pecado gravíssimo. E se você ler Salmo 51, você vai ver a confissão de Davi, no momento em que ele cai em si e percebe a gravidade daquilo que ele fez. Essa é a definição de uma pessoa segundo o coração de Deus. Deus não espera a perfeição. A gente, infelizmente, ainda vive na presença do pecado. A gente não tem que viver sobre o poder do pecado, mas a gente não mais precisa viver derrotado pelo pecado. Aquilo não nos define mais. Agora nós somos definidos como filhos de Deus. Mas nós ainda pecamos, nós ainda caímos. Mas é isso que define uma pessoa segundo o coração de Deus. É uma pessoa que reconhece e humildemente diz: pequei contra o Senhor. E confessa. E aqui é quando a história começa a ficar bonita. É quando a graça de Deus começa a brilhar de forma tão magnífica na vida de Davi. Durante toda a Bíblia a gente vê uma tensão, especialmente no Velho Testamento, antes de Cristo, uma tensão entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus justo, mas ele é tão justo quanto ele é misericordioso. E isso é uma tensão porque as duas coisas parecem se cancelar. Na vida de Davi a gente vê que, depois daquele pecado, Natã diz: Deus perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas, e aí Natã traz aquela amarga profecia de que a vida de Davi seria complicada e que a espada nunca sairia de sua casa, que seus filhos se levantariam contra ele. A gente vê a história de Tamar e Amnon como um meio-irmão de uma das filhas de Davi escolheu abusar sexualmente de sua meia-irmã, e toda a escuridão que começa a existir na família de Davi como consequência daquilo que ele fez é a parte da justiça, o caráter da justiça de Deus. Porque se você pensar, por exemplo, do ponto de vista da família de Urias, não seria justo que Deus simplesmente dissesse: eu te perdoo, vai em paz. Não seria justo, não viria de um Deus justo que um pecado tão grave como aquele de Davi não tivesse nenhuma consequência, não tivesse nenhum castigo, porque o salário do pecado é a morte, e era preciso existir justiça. O filho dele, que ele gerou com Batseba, faleceu. Deus tirou esse filho deles e Davi humildemente reconheceu a justiça de Deus na sua vida. Mas ao mesmo tempo Deus é um Deus misericordioso. E é aqui que a gente vê a beleza da incompreensível graça de Deus. A gente continua lendo, e é lindo ler o capítulo 12. E logo depois de Natã dizer todas aquelas coisas difíceis, logo depois do filho de Davi morrer, Davi vai e consola Batseba, e eles dormem juntos, e ela concebe Salomão. E a Bíblia diz, e eu me arrepio de pensar, porque a Bíblia diz: e Deus amou o menino. Deus escolheu amar Salomão. E é incrível ver como que, de todos os filhos legítimos que Davi teve, foi o filho de Batseba que Deus amou. Foi o filho de Batseba que Deus colocou no trono. Foi através da vida de Salomão que o povo de Deus, Israel, teve a sua maior excelência política, religiosa e financeira até. Foi o melhor momento da história do povo de Israel. Foi através de Salomão, filho de Batseba. E a gente vê como Deus redime os nossos erros, como Deus redime quando nós confessamos e colocamos diante dele, dizemos: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Ele é Deus misericordioso e ele redime os nossos erros, falhas, os nossos pecados. E aqui é onde essa história se alinha com a história do Natal. Não só porque Batseba ficou marcada por ter feito parte da linhagem de Jesus, apesar de ter sido uma esposa fruto de adultério, apesar do filho dela ter sido fruto de um casamento que veio através de assassinato e mentira e adultério, Deus mostrou a sua maravilhosa, escandalosa, incompreensível graça ao colocar Salomão no trono e, acima de tudo, colocá-lo na linhagem de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. E eu acho que a parte mais bonita não é essa. A parte mais bonita é ver como a história do Natal entra aqui no sentido de que essa tensão entre um Deus que é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo misericordioso, ela se quebra em Cristo. Cristo veio como Deus encarnado, ele como sendo o próprio Deus. Ele sabia que a única forma dessa tensão se quebrar seria se o próprio Deus, perfeito como ele era, sem pecado, viesse e fosse sacrificado no lugar dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele foi tanto o justo como o justificador. Jesus recebeu sobre si toda a ira de Deus e tirou de nós a necessidade de justiça. Isso é maravilhoso demais. Nele, toda essa tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus se quebrou.
Agora nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, família de Deus. E eu quero te encorajar nessa época de Natal a se lembrar que a graça que foi mostrada a Davi e Batseba é a mesma graça que pode alcançar a sua vida. Não importa qual seja a profundidade do seu pecado, não importa se você já está em Cristo, mas precisa confessar pecados a Ele e viver uma vida santa. Não importa se você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador e precisa finalmente se humilhar e dizer: Cristo, eu preciso de Ti. E o meu pecado é mais profundo do que eu gostaria de acreditar, e eu preciso da Tua graça que foi mostrada na cruz do Calvário. Não importa qual seja a sua situação, eu gostaria que nesse Natal você se lembrasse que Deus usa os Davis e as Batsebas, e Ele redime as nossas histórias, e Ele transforma elas em lindas histórias para a glória do nome dEle. Que seu Natal seja cheio da graça escandalosa, maravilhosa, incompreensível de Deus. É o que eu desejo para vocês, e eu mal posso esperar para mostrar as novas coisas que eu tenho para o Graça para o ano de 2017. E que vocês tenham um ótimo Natal e um lindo Ano Novo. Eu amo todas vocês em Cristo de todo meu coração. Beijo.